Olá, pessoal, estamos aqui para mais um videocast. Mais uma vez, o mestre Gualberto se dispôs a estar aqui conosco fazendo o videocast, responder as perguntas de vocês e trazer alguns comentários de alguma leitura que a gente faz aqui do Joel Goldsmith. Mestre, eu vou ler um trecho do livro, o principal livro do Joel Goldsmith, que é o livro O Caminho Infinito, e depois vou te fazer uma pergunta. O trecho é o seguinte: a iluminação espiritual nos capacita a discernir a verdade espiritual quando se nos apresenta um conceito meramente humano. A consciência espiritual reconhece a verdade naquilo que aparece como um conceito. Mestre, como lidar com esses conceitos humanos? Como lidar com o sofrimento humano? A questão toda aqui se está centrada em um ponto muito básico aqui, Gilson. É a ilusória aproximação que nós temos daquilo que se mostra aqui, nesse momento, como uma experiência que nós chamamos de sofrimento. O que nós temos na vida agora aqui se mostrando é a vida como ela se apresenta para cada um de nós. Como ela se mostra, ela é naturalmente desafiadora. Nós não compreendemos essa questão do sofrimento, porque nós não nos aproximamos dessa experiência da vida tendo uma compreensão direta do que ela é, do que ela significa. Assim, nós somos muito pessoais no contato com a experiência. O sofrimento humano é uma coisa, algo muito comum para todos nós. Mas apesar de ser algo comum a todos nós, há diversas formas de sofrimentos e nós passamos por todas elas, desde o nascimento até o final dos nossos dias. Apesar disso tudo, de estarmos lidando com algo tão comum a todos, que se apresenta na vida como parte desse desafio nessa vida nossa, apesar disso, nós não compreendemos o significado do sofrimento. O que é, na realidade, o sofrimento? Nós não temos uma compreensão disso. No máximo, nós temos ideias para justificar o sofrimento, para tentar escapar do sofrimento ou para condenar o sofrimento. Na verdade, condenamos o sofrimento, justificamos o sofrimento, trazendo explicações exatamente para fugirmos do sofrimento. Nós não temos uma direta compreensão do que é o sofrimento. Não percebemos o significado desta coisa em nossas vidas, desse desafio que se mostra. Então, aquilo que nós interpretamos na vida como sofrimento a nível pessoal, isso está presente em razão de não compreendermos a verdade sobre quem nós somos. Então, toda a nossa relação com a experiência, se ela nos desagrada ou se ela nos causa alguma forma de prejuízo, a nossa inclinação é de sofrer. Sofrer essa experiência. Sofrer com essa experiência. É sempre o sentido de um eu presente não gostando, não querendo, rejeitando e, portanto, condenando essa situação que surge ou justificando essa situação que surge. E fazemos isso para, basicamente, escaparmos do sofrimento ou fugirmos do sofrimento. E, com tudo isso, não compreendemos o que é o sofrimento. E a não compreensão do que é o sofrimento mantém a continuidade dele em nossas vidas. Aqui nesse trabalho, que é um trabalho para o despertar de sua natureza real, de sua natureza divina,
nós nos deparamos com a oportunidade do despertar de nossa verdade divina que trazemos, de nossa realidade, que é a realidade do nosso próprio ser. Neste ser, nesta verdade divina que somos, não há sofrimento, não há contradição, não há esses diversos tipos de sofrimento que nós conhecemos, essas diversas aflições que nós conhecemos na vida. Porque não há mais esse sentido de um eu se separando dessa experiência nesse desafio para confrontar, para lutar contra isso, para rejeitar isso, para justificar isso, para buscar fugir disso. É esse sentido de um eu presente dentro dessa experiência, o que implica a não compreensão daquilo que se passa aqui, nesse momento, que significa o sofrimento, que representa o sofrimento, que nos coloca nessa condição de alguém presente nessa experiência que nós chamamos de sofrimento. Então, o nosso apego, por exemplo, a ideias, a crenças, a opiniões, a particulares julgamentos, tudo isso se mostra na nossa vida como formas de sofrimento. A rejeição daquilo que aqui está se mostrando nos coloca numa condição de sofrimento. O não acolhimento, a não compreensão do que isso aqui é, do que isso aqui se mostra sendo, esse sentido de alguém para avaliar isso, para julgar isso, para rejeitar isso, para lutar contra isso, é o sentido do ego, é o sentido de um eu presente. E é isso que sustenta o sofrimento. Então, a não compreensão daquilo que nós somos, nessa experiência, nos mantém nesta condição de sofredor. E se esse sofredor está presente, essa experiência será a experiência do sofrimento. É sempre o sentido de um eu presente na experiência, se separando da experiência e conflitando com ela, que sustenta esse eu, esse sofredor, e, portanto, o sofrimento. Investigar isso é se aproximar e perceber a ilusão desse eu. E soltar esse eu é, na realidade, soltar o sofrimento. O sofrimento termina. Ele termina quando esse sentido de um eu não está presente dentro dessa experiência, que é o desejo, o apego, o medo, a busca de alguma forma de reconhecimento, de gratificação. Essa experiência com esse eu presente significa o sofrimento. Quando esse sentido de um eu não está, essa experiência se dissolve, essa ilusão se vai. É assim que temos o fim para a ilusão do sofrimento, tendo o fim para a ilusão desse eu, desse ego, desse sofredor. Então temos que investigar a natureza desse eu, desse ego. É esse que sustenta o sofrimento, porque esse mantém a ilusão da separação e a não visão clara de que a vida é como ela é. E é sempre esse sentido do eu por detrás, querendo fazer algo contra isso, causando o conflito, causando, portanto, sofrimento. É bem isso. Ô, mestre, é interessante como o senhor falou agora, e também eu me lembro em um satsang, o senhor tinha comentado, como essa sapequice do ego, ele é disfarçado uma grande dor com prazer.
Eu percebi recentemente em mim isso, mestre, algo que me dava muito prazer, agora ficou muito nítido como por detrás daquele prazer tem uma enorme dor, uma dependência, é incrível como essa sapequice, como eu brinco, essa safadeza do ego se camufla na alegria ou no prazer, mas camuflando uma dor. O mestre poderia falar mais um pouco em relação a isso? O ponto, Gilson, é que nós não temos uma aproximação real da experiência. Nós não nos permitimos uma aproximação direta daquilo que se mostra aqui. Porque não temos uma aproximação, em razão de não termos uma mente simples para lidar com a situação, nós estamos sempre interpretando a experiência, essa situação, de um modo muito particular, muito pessoal. Isso nos dá uma mente complexa. Essa mente complexa não nos deixa ter uma aproximação da experiência de uma forma direta. Nós precisamos de uma mente simples para se aproximar da experiência e discernir nessa experiência o que ela representa para esse eu. A presença desta mente complexa, que é exatamente esse eu, esse ego, isso não nos permite perceber que, por detrás dessa ou daquela experiência, que nós consideramos uma experiência inofensiva, o que está presente é o sentido de um eu cultivando alguma forma de dor, que é só uma questão de tempo disso se revelar como um sofrimento. Mesmo que nesse momento isso se mostre como uma fonte de prazer, isso se mostre como uma fonte de satisfação, de preenchimento. Notem, essa busca de prazer, essa busca de preenchimento, essa busca de satisfação do eu é sempre, nesta mente complexa, uma procura de sofrimento. É isso que nós não percebemos, Gilson, na vida. Que todo o movimento do eu, do ego em nós, nesse contato com a vida, como ela se mostra, esse movimento do eu é sempre a procura de alguma forma de gratificação, de satisfação, de preenchimento, de prazer, o que é basicamente uma procura inconsciente de alguma forma de dor. Esse é o outro lado do prazer. O prazer carrega no outro lado dele a dor. Aqui eu me refiro a esse prazer psicológico. Essa busca de preenchimento do eu é uma busca de prazer psicológico. Essa busca oculta uma dor por detrás dela. Essa dor é sofrimento. Essa dor, ela oculta esse sofrimento. É curioso dizer isso. Essa procura de prazer é, na verdade, uma busca pelo sofrimento, de uma forma inconsciente. Essa procura pelo prazer está presente porque há medo. Olha o que temos aqui que é bastante curioso. Em razão do medo, o ser humano está na procura de algum tipo de satisfação, de preenchimento, de prazer, e não percebe que por detrás dessa busca, o que ele está, na verdade, procurando é a continuidade desse eu. E nada melhor para dar continuidade a esse eu do que a dor. Oculta por detrás desta busca de um eu que está sempre procurando algo. Colocando de uma forma mais simples, Gilson, a nossa ambição, a nossa avidez, a nossa
procura de realização e sucesso, para termos nesse sentido de um eu, uma importância e um valor social, cultural, um reconhecimento público, toda essa procura está presente, toda essa busca está presente em nós em razão do medo. E isso está nos impulsionando em direção a uma busca que, com o passar do tempo, irá se mostrar para nós como uma forma de sofrimento, como uma forma ou outra de sofrimento. O que eu quero dizer aqui é que não existe nada lá fora que possa realmente lhe dar aquilo que você procura. Até porque você não sabe o que de verdade está procurando. O ser humano, Gilson, ele está à procura do amor, da paz, da liberdade, da felicidade. Só que na mente egóica, ele confunde isso com preenchimento, com satisfação, com prazer e com realização do lado de fora, com realizações mundanas. Então, ele está, na verdade, procurando o sofrimento e não o amor, a verdade, a paz e a liberdade, porque isso é algo que você constata aqui e agora, exatamente quando você se livra do medo. Então, nós temos que investigar, Gilson, todo esse movimento do eu em nós, que é um movimento que parte do medo em direção à dor, em direção ao sofrimento. Só que nós não investigamos isso. Nós passamos a nossa vida inteira, essa vida do eu, essa vida do ego, nela estamos sempre seguindo o modelo da cultura, da sociedade e do mundo. Então, os nossos valores mundanos, os nossos valores humanos, os nossos valores, que são valores comuns a todos, são valores que nós aprendemos dentro desta humanidade. Então, nós vivemos dentro de padrões de condicionamento, de comportamento, em razão de toda essa propaganda, de toda essa cultura que recebemos, de todo esse ensinamento que recebemos, de todo esse modelo, que é o modelo comum a todos. Ter fama, ter prestígio, ter dinheiro, ter poder, ter aceitação, ser amado, tudo isso em nossa mente egóica é visto como o encontro com a felicidade, o encontro com a liberdade, com a paz, com o amor. No entanto, isso não é verdade. É exatamente o encontro com o sofrimento, com a dor. É só uma busca de preencher esse fim do medo presente dentro desse eu. Então, é isso que estamos trabalhando aqui com vocês, trabalhando juntos a visão da verdade sobre aquilo que somos. Isso de nos despirmos da ilusão desta identidade que é a identidade do eu, que está sempre nesta condição de separação da vida e, portanto, nesta condição de medo e nesse movimento que acabamos de descrever. É isso. Mestre, a gente tem uma pergunta aqui da Maria Aparecida, que é dentro desse tema do sofrimento. Ela fez um comentário no vídeo do mestre, onde ela fala bem assim, ó: isso é incrível. Como disse, essa identificação com o eu é continuar no sofrimento.
E aí ela faz a pergunta, mestre: qual o primeiro passo para ficar sempre presente no aqui e no agora? É muito interessante nossas perguntas. A gente quer o primeiro passo. Para nós existe um segundo, um terceiro e um quarto. Aqui estamos apontando para você algo a ser constatado como algo definitivo. Não se trata de dar um primeiro passo, segundo passo, um terceiro passo. Aqui o definitivo é tomarmos ciência do que o sofrimento representa. Repare que na pergunta dela está implícito que para se ver livre do sofrimento, precisa estar, tem que estar no aqui e agora. Então a ideia é se livrar do sofrimento. Em geral, esse é um aspecto muito interessante na nossa mente. Em razão do sofrimento, nós queremos nos livrar dele. Isso parece até plausível, razoável. Só que querer se livrar do sofrimento, porque o sofrimento está presente, isso não basta, isso não funciona. E quando a gente está procurando um método, um sistema, e aqui o sistema é: qual é o primeiro passo para ficar no aqui e agora? Por que esse primeiro passo? Com o objetivo de se livrar do sofrimento. Quando a gente não vê a natureza do sofrimento, a estrutura do sofrimento, quando a gente não se aproxima dele, a gente não compreende o que ele representa, o que ele significa. Mas mesmo assim queremos um método, uma técnica, uma fórmula para nos livrarmos do sofrimento. E essa fórmula aqui é ficar no aqui e agora. O que temos aqui e agora é o sofrimento. Podemos nos tornar cientes do que é o sofrimento. Ver que esse sofrimento está presente porque existe a ilusão de um eu nesse confronto com a experiência, lutando contra, rejeitando, julgando, exatamente querendo se livrar. É isso que sustenta o sofrimento. Isso está presente em razão desse eu que sofre, desse sofredor. Então, a verdade da presença deste agora revela o fim do sofrimento. Mas não é esse eu aqui e agora. É a ciência da ilusão desse eu se mostrando agora aqui, separado da experiência que lhe faz sofrer. Repare como é sutil tudo isso, Gilson. Nosso modelo de fuga desse sentido de um eu presente, dentro dessa experiência, por exemplo, do medo, da angústia, da ansiedade, da depressão, não importa. É sempre o sentido de um eu presente, que diante da experiência que é dolorosa, ele quer fazer alguma coisa, exatamente para se livrar. Quando fazemos isso, nós estamos dando à ilusão deste eu uma identidade presente, exatamente agora. Então, qual é a beleza de uma aproximação da verdade sobre quem nós somos? A beleza é que há uma constatação de que existe a ilusão de um eu dentro dessa experiência agora, se separando daquilo que surge. Quando isso é feito, quando isso ocorre, nós colocamos o elemento tempo presente, agora, aqui. Porque se o eu está presente e o sofrimento está presente,
Em razão desta separação entre esse eu e a dada experiência, que é esse experimentador e a sua experiência. Esse experimentador quer se livrar dessa experiência, rejeitando, justificando, explicando, nós já estamos introduzindo o elemento do tempo. Então não há ciência da verdade do que se mostra agora aqui, porque não temos ciência desta separação entre esse eu e a experiência. Então, assim, o ego, essa identidade particular, que é o pensador, que é o experimentador, que é exatamente o sofredor, está sustentando a ilusão de um tempo psicológico, no desejo de se livrar, de se desfazer dessa situação, de encontrar o aqui e agora. Isso tudo requer tempo. O que estamos colocando aqui para você é que a verdade daquilo que está aqui nesse instante se mostra quando não há essa separação. Quando não há essa separação entre esse eu e a experiência, seja ela qual for, o elemento tempo não se mostra. O elemento tempo não se apresenta. Então, de fato, estamos nesta realidade que é o agora. Nesta realidade que é o agora, não há esse eu e a outra coisa. Não há esse sofredor e o sofrimento. Não há esse que está pensando com o seu pensamento. Nós temos o fim da dualidade, o fim da separação. Quando temos o fim desse tempo, que é o tempo que o próprio eu, que é o pensador, cria. Quero repetir isso de novo. Ele cria nessa tentativa de fazer algo com a experiência. Isso requer tempo. Isso requer esforço. Isso requer separação. Aqui está o conflito. Aqui está o sofrimento. Aqui está a ilusão do eu. Aqui está a ilusão do tempo. Então, o tempo psicológico, que é o tempo do eu, ele é sustentado quando não há essa compreensão do que é isso que se mostra. Agora aqui, sem o sentido de um eu presente, não há ansiedade, não há medo, não há depressão, não há sofrimento. A única realidade presente é a realidade do seu próprio ser, agora, que é a realidade de Deus. Não há sofrimento em alguma forma, porque não existe esse sentido de tempo psicológico. Então, a ilusão se desfaz, ou a ilusão se mostra como ilusão. E isso não está mais presente. Então, não se trata de primeiro passo, nem segundo passo. Aqui estamos diante do definitivo, da visão definitiva do fim do eu, que é o fim do sofredor. Isso é o fim do sofrimento. Isso é o fim da ilusão. Gratidão, gratidão, mestre. Já fechou nosso tempo. Muito obrigado por mais uma vez estar conosco aqui no videocast. Para o pessoal que está assistindo, pessoal, deixa o comentário, deixa o like, deixem as perguntas para a gente trazer para os próximos videocasts. E para quem sentir algo além do que está nas palavras, ao olhar nos olhos do mestre, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana, online e também presenciais. Aqui no primeiro comentário fixado vai estar o link do WhatsApp do grupo de informações dos encontros. E também vai estar a nossa playlist de todos os videocasts que o mestre já fez conosco. Mais uma vez, muito obrigado. Gratidão, mestre. Nós queremos trabalhar com você hoje, aqui, lhe mostrando que é possível uma vida dentro desta visão de união consciente com Deus. Essa é a linguagem de Joel Goldsmith.
apontado no caminho infinito.